Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Como foram de segunda-feira? Começar a semana bem? Boa noite, um beijo, Gui. Muito boa noite. Espero que todos tenham iniciado a semana, uma semana muito iluminada, que tenha iniciado aí de uma forma muito positiva. Então, a cachorrinha melhorou. Teve até uma pessoa aqui que me contatou, me passou algumas dicas. Eu até conversei com meu vizinho e acho que agora tá tudo melhor. Então agradeço. Muito bom. Muito bom solucionar pendências. Bom assim, se começar a semana assim já tá bom. Melhorou. Que bom, porque de fato provavelmente estava sofrendo, né? E é muito ruim você estar do outro lado vendo sofrer e às vezes não poder fazer muita coisa, né? Mas acho que agora solucionou. Muito bom. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa meditação. Então, para quem está aqui, meu convite é para que já encontre seu lugar, vai se sentando, encontrando a sua postura de meditação, se conectando com você mesmo, mas principalmente trazendo a presença para cá. E já a gente dá início na nossa meditação. Ontem falei um pouquinho sobre controle, né, necessidade de controle. E com necessidade de controle e ansiedade se interconectam muito. E na verdade se alimentam, se nutrem, né, um do outro. E provavelmente a maioria aqui já sabe que quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando de medo. Então, a ansiedade frequentemente surge do medo. Pode ser o medo do desconhecido, pode ser o medo de coisas imprevisíveis, pode ser de situações ameaçadoras, enfim, né? O medo é muito relativo e é muito pessoal, né? E para reduzir esse medo, buscamos o controle, tá? Buscamos controlar eventos ao nosso redor e isso vai nos passar uma sensação melhor de segurança, vai reduzir a nossa sensação de vulnerabilidade. Então, por isso que a tendência para quem realmente busca controle se não trabalha, ficar cada vez maior. Então, por isso que a gente precisa sempre tentar equilibrar, né, de alguma maneira aí essa necessidade de controle.
Então, a gente sabe que o quanto que esse controle, ele passa para nós essa sensação de segurança, realmente de prever, né, de influenciar algo. E aí, indo atrás, né, tentando buscar esse controle, cada um de nós, a gente vai sentir, na verdade, um alívio, mas é um alívio muito temporário da ansiedade, porque a gente não está lidando com a raiz do problema, certo? E aí o que eu ia passar hoje é exatamente que a gente precisa se conscientizar desse ciclo, né, de ansiedade e controle. A gente às vezes não percebe, mas é meio que um paradoxo. Quanto mais uma pessoa ela tenta ter o controle de algo, mais ansiosa ela se torna. Percebem? Então, quanto mais necessidade de controle uma pessoa tem, mais ansiosa ela se torna, porque na verdade a gente sabe o quanto a vida nos coloca em situações incontroláveis. Então, é um ciclo que muitas vezes a pessoa fica presa ali e ela não se dá conta disso, na verdade. Mas é exatamente isso que acontece, tá? Então, só que aí a questão do ciclo seria quando a pessoa ela de fato entra, né, na realidade que possivelmente ela não tem controle, né, daquilo que ela gostaria, ou seja, ao perceber que quase tudo não é controlado, aí a gente fica nessa sensação de impotência, o medo aumenta e aí muitas vezes isso vai chegar, às vezes, numa síndrome do pânico. Então, às vezes, uma coisa que começa pequena, ela pode muitas vezes virar algo muito maior, porque se a pessoa não começa a ter um pouco desse cuidado e dessa consciência, né, do quanto a busca de controle dela tá levando ela para uma situação muito pior, fica muito complicado, tá? Então a gente precisa sempre ter um pouco dessa autoconsciência, desse trabalho de cuidado com o que eu quero, né? O que eu pretendo e o que eu gostaria de controlar, tá? Não existe uma fórmula mágica para deixar de controlar. E como eu falei ontem, acho que começa primeiro você entendendo aonde está a sua necessidade de controle, né? Em que áreas da vida ela aparece mais, quais são essas situações onde de fato acabam sensibilizando você nesse controle maior, enfim. Então, precisamos entender um pouco mais a respeito desse controle, tá? E a pessoa, o trabalho é muito mais de você conseguir aceitar as incertezas, as situações imprevisíveis mesmo, do que necessariamente criar uma fórmula para lidar com o controle, tá? Costumo dizer que a pessoa que tem essa dificuldade, na verdade, a pessoa que tem mais necessidade de controle é aquela pessoa que, por exemplo, tem dificuldade em lidar com as incertezas. Então, ela tem uma necessidade de prever situações, né, momentos, eventos, etc. e tal. Então, ela está sempre em busca dessa antecipação,
né? Então, não tem uma fórmula, mas existe todo um trabalho por trás para que a gente possa entender quando começou, né, o que levou isso, ou o que leva isso a pessoa, se é, né, esse medo, onde ele está realmente, qual é a raiz dele, para que a gente possa começar a fazer um trabalho aí de levar, na verdade, encontrar quais são os recursos dessa pessoa para ela começar a não lidar com o controle, mas lidar muito mais com as situações imprevisíveis. Porque, na verdade, quanto mais resistência em aceitar, né, que situações que a gente não tem, na verdade, o controle de tudo, como que eu vou dizer? Isso com certeza me coloca numa situação de ansiedade muito maior, né? Sim, sem dúvida nenhuma, é ansiedade. Mas como eu falei, a minha necessidade de controle, quanto mais eu tento controlar, mais ansiedade ela vai me gerar. Isso é quase uma regra, tá? Então eu não vou trabalhar, a forma de eu trabalhar o controle é muito mais de eu trabalhar a autoconfiança, trabalhar o desafio que ela encontra, o medo, tá? Então eu vou trabalhando não necessariamente o controle, mas vou trabalhando tudo que está relacionado a ele né, dentro da história dessa pessoa, ok? Né? O que levou ela a essa busca de controle, tá bom? E aí aos poucos ela vai... Então, normalmente é uma busca de segurança muito grande, né? Então, o que coloca essa pessoa, ou o que vivenciou essa pessoa, né? Para colocar, né? Para que ela encontre esse lugar de segurança o tempo todo, né? Então cada um tem uma história aí para que a gente possa tentar encontrar aí maneiras de se lidar com o controle, tá bom? Eu acho que a maioria, não vou dizer a maioria, mas eu, pelo menos dentro do trabalho terapêutico, eu vejo que tem muitas pessoas que têm uma tendência muito grande a esse controle. Porque, de fato, né, quem não quer segurança? Quem não quer ter realmente, né, poder prever e realmente diminuir a ansiedade, etc e tal? Todo mundo. Então, e às vezes a gente engata realmente nesse caminho porque essa sensação, a gente está em busca disso o tempo todo, né? Então, é comum. Mas sabemos que uma coisa muitas vezes leva para outra porque muitas vezes a gente tem situações aí imprevisíveis, situações realmente que não está no nosso controle, tá bom? Mas é isso. Vamos meditar. Eu vou colocar aqui algumas reflexões para que cada um aí tenha então temos que encontrar um equilíbrio, né? Eu acho que viver sem controle nenhum, né? Sei que tem pessoas que conseguem, mas é difícil. Mas eu acho que é encontrar o equilíbrio para que essa ansiedade ela não me gere um sofrimento. Como eu já falei aqui, a ansiedade ela tem um lado positivo, porque muitas vezes ela vai colaborar comigo se eu consigo manter o equilíbrio. Então, a ansiedade, às vezes, ela me antecipa algumas coisas, ela me ajuda a me organizar e por aí vai. Ela me ajuda a cumprir os que eu preciso fazer, né? Então, ela tem uma função positiva. A questão é quando ela desequilibra e ela entra num nível muito alto, né?
e gera todo esse sofrimento, tá? Então, tudo tem os seus dois lados, né? E aqui o que eu tô colocando é que muitas vezes essa tendência a um controle excessivo, ela vai gerar uma ansiedade também excessiva, tá? Então, isso a gente precisa estar sempre se questionando, né? Eu sempre falo para as pessoas, questione, se aprofunde. Por que esse controle está aqui? Qual é o medo realmente que eu tenho? Esse medo é meu, né? E por que esse medo está aqui? O que ele tem a ver com a minha história? Então a gente vai aprofundando e depois vai conseguindo encontrar aí outros recursos para ir lidando. Mas tudo é um processo, né, gente? Nunca é de um momento para outro, nunca é um botão. É sempre um processo de amadurecimento, é um processo de autoconhecimento, onde as pessoas elas vão experienciando, como que eu vou dizer, outros comportamentos. E ela percebe que ela consegue agora fazer de um outro jeito. E isso coloca ela num lugar muito melhor do que antes. Então, tudo acaba sendo também um processo, tá bom? Questione sempre, questione sempre. Tem respostas aí que às vezes a gente não quer, né, chegar. E aí as pessoas não questionem. Mas quanto mais eu me questiono, mais eu vou tendo um pouco, né, dessa autoconsciência, em conseguindo entender o que está por trás, né, das minhas ações, dos meus comportamentos, tá bom? Muito bom. Síndrome do pânico é muito ruim, eu sei o quanto a sensação é péssima, mas ela tem, né, o começo do pânico é sempre uma ansiedade, né, e aí ela acaba indo para um patamar muito maior, mas cuide de você, tá bom? Amadurecimento, né, Ana? Com certeza. Todos nós buscamos essa evolução e acho que é isso que é bom, porque na medida que eu me abro para essa evolução, eu vou conseguindo lidar, né, de maneiras diferentes com as coisas. Então acho que é isso, né? Lidar, e acho que... E aí quando tem gente falando aqui de filho, na maioria das pessoas que eu atendo que tem filho, elas de fato dificilmente não tem aí nenhuma... difícil não ter, né, não querer ter controle sobre filhos. Mas mesmo com eles a gente precisa saber manusear, precisa saber lidar um pouco com esse controle, tá? Até porque se eu acabo controlando muito essa pessoa, às vezes eu acabo deixando que ela experiencie algumas coisas da vida. E a experiência da vida é ela que me traz recursos, é ela que me faz experienciar e trazer o amadurecimento. Se eu tiro isso da pessoa, em algum momento isso vai faltar, entende? Então a gente precisa ir tentando equilibrar tudo isso. Não é fácil, mas é muito possível, tá bom? Então vamos meditar. Sim, Janaína.psicologia, tá bom? Então sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, relaxe os ombros, relaxe as mãos sobre as pernas, queixo alinhado, respire, traga sua atenção para a respiração e vamos começar. Inspire profundo e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos
E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Então respire profundamente, relaxando qualquer tensão que ainda existe em você. Vá serenando seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire. Coloque a atenção na sua respiração. E por alguns minutos, meu convite é que você possa silenciar a sua mente e ficar no seu silêncio. Respire profundo. Sinta o ar
entrando e saindo suavemente do seu corpo, sem forçar, sem controlar. Observe a sua respiração e deixe-a fluir naturalmente. Respire. E imagine, visualize e sinta você à beira de um rio calmo, água transparente. A água flui de maneira constante. E você vai observando o movimento das correntes. Algumas mais suaves, mais tranquilas, outras mais rápidas. Mas independente da força ou da direção, o rio continua a fluir, seguindo seu curso natural. E o meu convite é que você se questione sobre a sua necessidade de controlar algo, alguém. E talvez você possa reconhecer qualquer situação. Mas meu convite é que você se veja segurando uma pequena folha. E essa folha simboliza o seu desejo de controle. Então sinta a tensão nos seus dedos enquanto segura firmemente essa folha, com medo de deixá-la ir. Sinta. E talvez você observe o que acontece quando você segura essa folha com tanta força. O que você sente ao tentar manter tudo sob controle. Mas principalmente você percebe que a tensão de segurar tão firmemente começa a pesar. Então respire profundo. E imagine, visualize e sinta gentilmente você soltando a folha. E você vê essa folha flutuar na corrente do rio, sendo levada pela água suavemente. E observe que mesmo sem o seu controle, a folha segue seu próprio caminho, sendo carregada pela corrente, assim como muitas situações da sua vida.
E talvez você possa encontrar qual é o medo por trás dessa necessidade. E mais uma vez, ao observar a folha seguindo com o rio, perceba que nem tudo precisa estar sob seu controle para fluir bem. Respire profundamente mais uma vez e talvez você possa repetir internamente para você mesmo. Assim como a folha segue seu curso no rio, eu posso permitir que as coisas fluam naturalmente. Então eu aceito que não posso controlar e confio na minha capacidade de lidar com o que vier. Respire profundo e visualize-se agora relaxando à beira desse rio, tranquilo, em paz. Observando as correntes, e que não há necessidade de lutar contra a correnteza. E que muitas vezes a aceitação do fluxo natural pode trazer mais paz do que o esforço para controlar o incontrolável. Respire, integre, aceite e agradeça. E talvez você possa confiar que pode navegar em qualquer correnteza. Respire bem profundo. Devagar vai trazendo a sua atenção para o momento presente, para o ambiente ao seu redor. Devagar vai voltando para o aqui e agora. E assim que estiver pronto, pronta, gentilmente vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço a companhia, a presença e sempre o carinho. Agradeço muito. E deixo aqui 2 reflexões. Até escrevi aqui para não deixar passar. Onde posso permitir que as correntes da vida me guiem com mais leveza. E onde posso soltar o controle e confiar mais no processo natural. Encontre suas respostas e veja o que é possível fazer para encontrar aí essa fluidez, ok? Muito bom. Então, obrigada mais uma vez pela presença
Beijo no coração. Boa noite.